Ok, então nós vamos ler Gálatas, capítulo 4, versículo 4. E nós vamos trabalhar esse texto. Isso, Gálatas 4, o verso 4. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como de mãe humana e viveu debaixo da lei. Só o 4? Só. Vamos orar. Senhor, nós somos imensamente gratos, porque o Senhor mesmo preparou esse momento para que estivéssemos juntos. Nesse momento pedimos a manifestação da Tua graça, a revelação da Tua palavra aos nossos corações agora. Em nome de Jesus, dá-nos a sensibilidade de ouvir a Tua voz. Livra-nos agora de todo e qualquer pensamento, preocupação, ansiedade, mas que estejamos sensíveis à Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, grave esse texto, nós vamos repetir. Mas vindo a plenitude dos tempos, o que é isto? Plenitude dos tempos. O Anderson postou essa semana no Face, não no Face, no WhatsApp do Graça na Veia, um pensamento do John Stott, que foi o maior teólogo, um dos maiores teólogos, Ele morreu em 2011, e ele disse assim: quando eu vou à igreja, eu deixo o chapéu e não a cabeça, eu tiro o chapéu e não a cabeça. Igreja é o lugar de nós analisarmos como os bereianos, se de fato isso é verdade, se de fato isso tem procedência. Nós não podemos comer tudo aquilo que nos dão sem refletir, sem pensar, sem considerar. Então tem muita gente comendo comida e aceitando como verdade. Então precisamos atentar a isto. Vamos lá? Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos. O que significa isto? Nós temos tempo, até 11 horas da noite, dona Geni? 10:30. Vindo a plenitude dos tempos. O tempo de Deus. O tempo certo. Que mãe aqui, ou que pai aqui, que você vai considerando, relevando as coisas, chega um momento que não dá mais. Bum! Explode. Graças a Deus, Deus não explode. Mas Deus, Ele sempre, na humanidade, Ele tem o seu agir, no momento certo, na hora certa, é onde entra aí a onipotência, a onipresença de Deus. Deus não está alheio à situação ou o que acontece no nosso dia a dia.
Jesus ele veio no tempo de Deus, no tempo certo, no momento em que a humanidade precisava, no momento em que era o momento de ele vir. Aqui no verso 4 continua dizendo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, esse foi o tempo de Deus para a manifestação do seu Filho na história da humanidade. Alguém se lembra de um outro episódio que foi o tempo certo? Tempo de Deus, Velho Testamento? São vários momentos na história em que chega um patamar que Deus diz, não, agora não tem como mais ficar assim. Deus intervém na história, na raça. O caso de Noé, o caso de Moisés. Quem que viu que o povo não estava mais aguentando, não estava mais suportando aquele momento de escravidão? Deus. Então Deus fala com Moisés, Deus organiza uma situação e começa um processo de libertação. Mas por que Jesus não veio naquela época? Porque naquela época é para Deus mostrar a história, a raça humana, que mesmo tendo um líder religioso, o ser humano não consegue libertação. Ele pode ser liberto de um governo, de uma escravidão, de um domínio, mas não de sua natureza pecaminosa. Quando fala aqui da plenitude dos tempos, Jesus veio nessa plenitude dos tempos, mas veio fazer o que também? Ele veio se manifestar para a história comprovar, antes de Cristo, depois de Cristo. A história hoje comprova, ele veio naquela época, naquele momento da história. Ele fez a diferença na história, ele demarcou a história antes e depois, veio no tempo certo. Só que depois desse tempo, também muitas coisas aconteceram, que foram assim momentos marcantes na história. Por exemplo, nós vamos ler agora no livro de Atos. Livro de Atos. Acharam? Capítulo 9, desculpa aí. Atos, capítulo 9. Nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Atos 9, de 1 a 5. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores caminho do Senhor que moravam ali. Seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Isso, e aí a leitura, se deixar, a gente vai, né? Noite inteira. A passagem é linda. Mas o que acontece? É até os 5 só. O que acontece aqui?
Paulo está matando o cristão, e agora ele tem ordem para matar. E aí Deus diz: agora não, agora chega, não é para matar mais. Agora nós vamos mudar esse rumo da história. Por que você está me perseguindo? Né? Então tem todo o processo aí de conhecimento do Senhor, uma nova jornada, uma nova caminhada. Nós fizemos um estudo aqui alguns dias atrás sobre os 3 tipos de inteligência: inteligência normal, QI de inteligência, inteligência emocional e a inteligência espiritual. E na verdade isso tudo, essa inteligência espiritual é o Senhor quem faz, é o Senhor quem produz, né, quando Ele se manifesta a nós pela palavra. Aqui nós temos uma mudança total, né? Se não fosse o apóstolo Paulo de sair do seu lugar, de agora começar uma nova jornada, de divulgar o Evangelho por várias cidades e sofrer várias situações, talvez muitos não teriam ouvido o Evangelho, não teriam crido e nada teria acontecido. Mas isso nós vamos ver até o final do estudo de hoje, como que Deus age no momento da história, no momento que o país, a nação ou o mundo como um todo está enfrentando uma situação e Deus vem e age de uma forma sobrenatural. Mas o importante de tudo isso é que Deus não usa, como a gente tem ideia, né? A voz do povo e a voz de Deus. Quantas vezes nós não ouvimos isto? E não é assim. A voz de Deus se manifesta através de uma pessoa que se entrega totalmente a Ele. Deus age na história usando pessoas. Não é um grupo. Pode até usar, mas é uma pessoa. Na história de Paulo, é uma história invejável, que quando você para ler, eu vou ler as viagens de Paulo. Você lê, pega o mapa. Achei muito lindo que no seminário nós tivemos que fazer o trabalho, né, um banner. Antigamente não tinha banner, na minha época não era banner, era um pano em que a gente pintava, né? Mas aquilo para mim ficou muito lindo, muito esclarecedor. A primeira viagem, a segunda viagem, aí quando ele vai a Roma, todo o trajeto que ele fez, o tempo que ele gastou, enfim. Nós tínhamos um professor tão chato, o apelido dele era Galinho, porque ele andava com um topetezinho, arrumadinho, só de terninho, mas ele andava empinado, e nos trabalhos ele, olha, se duvidasse, ele queria saber que cueca que Paulo usava naquela época, porque ele era muito exigente. Hoje, Deus seja louvado por aquele professor, que me ajudou muito na pesquisa. E aí nós temos todo o trajeto de Paulo, e eu fico pensando que, quando uma pessoa lê e ouve e participa e conhece a história, fala: meu Deus, como é que um homem pode fazer tudo isso? É porque tem algo sobrenatural. É alguém que se coloca nas mãos do Senhor para que Deus o use grandiosamente. E Deus faz, tá? Deus é maravilhoso. Aí nós lembramos de Gálatas 4:4. Jesus, ele vem na plenitude dos tempos. Naquela hora era a hora do Senhor Jesus chegar. Agora eu quero falar de um outro homem que não está aqui, tá? Alguém já ouviu falar de William Tyndale? O Anderson deve se lembrar dele, né? Não é Tyndale, né? Se lê de outra forma. Mas ele foi antes da Reforma Protestante. Só que os dois, tanto o Lutero quanto o William,
O Lutero nasceu em 1483 e esse William nasceu na Inglaterra em 1884. Só que nem todos tinham acesso à educação como nós temos hoje, né? Era somente os privilegiados, os que tinham recursos, e normalmente os cursos da época não é essa gama de cursos que nós temos hoje. A época era, ou você era da medicina, ou você era da filosofia, ou você era monge. Possibilidade de você estudar uma linha teórica, né? E aí o William pendeu para o lado do direito. O direito já existia, direito era um curso também procurado, e os que tinham o privilégio faziam isso. Esse moço chamado William, ele conheceu o Senhor através da palavra, porque na sua formação ele teve a possibilidade de ler a Bíblia, na época a Septuaginta, na língua grega. O que acontece com ele? Isso eu estou falando para você, para nós nos localizarmos na história hoje, tá? Hoje é dia 23 de novembro de 2017. Vamos voltar para 1484, Inglaterra. Ele está estudando, conhece o Senhor pela palavra, e Deus coloca no coração dele o seguinte: o povo da Inglaterra não conhece o Senhor na sua própria língua, porque a Igreja Católica naquela ocasião, não de hoje, naquela ocasião, na Idade Média, ela simplesmente proibia a leitura bíblica e só tinha em latim. Até mesmo a questão do grego tinha sido lá guardado e tudo era em latim. A missa era em latim. Se você quisesse participar da missa e ouvir, era tudo em latim. E este William se dispõe ao seguinte: Senhor, eu quero traduzir a Bíblia para o inglês. Eu quero que cada jovem, cada criança que esteja lá na lavoura de toda a Inglaterra consiga ler a Bíblia na sua língua natal, a sua língua de nascença. Para isso, ele deixa a família, ele vai para a Alemanha, ele entra na mesma universidade de Wittenberg, juntamente com o Lutero, e ali eles têm um período juntos, e ele consegue escrever o Novo Testamento, transferir isso para o inglês. E ele manda esse Novo Testamento para a Inglaterra, de que forma? Em sacos de farinha, porque isso era proibido. E aí, alguém tem noção do que acontece com ele? Santina, a Santina vai dizer assim: pastor, eu não sou dessa época, pastor. Eu não sou desse período. Gente, tem a riqueza da história. Estou contando isso porque a disposição de conhecer um pouco mais. Nós às vezes conhecemos, nós temos isso aqui, eu já vou falar dele, porque ele vem depois. Já eu vou falar desse terceiro homem, que é João Ferreira de Almeida, que você está usufruindo hoje da leitura da sua Bíblia, porque João Ferreira de Almeida se propôs no coração: eu quero que todos aqueles que conheçam a língua no português tenham acesso à leitura da palavra de Deus. Daqui a pouco eu falo dele. Santina lembrou como ele morreu? William, ele foi traído por um amigo dele, uma pessoa que se fez amigo dele, e ele foi traído à Igreja Católica. Naquele período da Santa Inquisição, ele foi queimado vivo na fogueira, porque ele não poderia fazer isso que ele fez. Tanto é que
essas Bíblias que chegaram na Inglaterra, as crianças aprenderam a rezar o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, na língua inglesa. O Vaticano manda algumas pessoas para a Inglaterra para descobrir quem eram as famílias que estavam já com a Bíblia em inglês. Mas de uma forma muito sutil, é assim, olha, a igreja gostaria de saber quantos que já estão falando, e aí induzir a criança a fazer a oração do Pai Nosso em inglês. E quando a criança fazia na maior inocência, o pai era levado e era assassinado. E eles só não matavam a mãe, porque a mãe seria a provedora dos filhos, porque senão sobraria para o Estado, que a igreja fazia parte do Estado na época, e não poderia ter mais um problema, mais uma família, mais crianças para cuidar. Então as mães permaneciam, mas o pai era morto, porque era proibido, a Bíblia era só em latim. Agora trazendo para a nossa realidade, alguns até dizem que ele foi um dos precursores da reforma, mas o que me chama a atenção é o seguinte: se você pensar na Inglaterra em 1484, se você pensar naquela realidade e uma pessoa se dispõe, ele se coloca diante de Deus, eu quero fazer isto, abro tudo do que é meu e eu quero fazer isto. Eu quero proporcionar uma diferença na realidade da minha nação. Eu quero fazer a diferença. Quando ele está sendo queimado, a última frase que ele diz: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Gente, eu estou assustado com a igreja de hoje. Quando eu falo de igreja de hoje, eu estou falando nós aqui, estou falando de mim, estou falando nós. De um conhecimento que nós temos, de uma palavra que Deus abriu os nossos olhos, de algo sobrenatural, e isso ficar só para mim. Só para nós, só para um grupo, e não se tornar isso de uma forma de dizer assim, olha, que seja queimado na fogueira, mas a nação brasileira vai saber que existe um Senhor, Jesus, que nos atraiu, que nos crucificou, que nos deu vida, e eu não sei como fazer isso, mas eu sei que isto, logo o seguinte, antes, ele morre em 1556, e quando ele não presencia isso, mas o próximo rei da Inglaterra, ele possibilita a Inglaterra receber várias Bíblias, e ali começa uma coisa tremenda, que é um mover de Deus. Só pode ser um mover de Deus na história. Então, existe esses momentos da história que Deus age de forma sobrenatural, e eu estou assim, esperando no Senhor um mover na história, na nossa história, nos nossos dias. Uma das coisas que tem me incomodado e que eu tenho orado sobre isso é o seguinte: a igreja, por exemplo, nós estamos aqui com uma palavra maravilhosa, temos o Senhor como o Senhor das nossas vidas, mas o sonho é que essa igreja seja a igreja do livro de Corinto, onde se uma mão não é uma mão de comer, gente, mas se alguém da comunidade está em sofrimento, não estou falando apenas sofrimento físico, foi para o hospital, aí toda a igreja vai visitar, morreu, toda a igreja vai no velório,
Não, eu estou falando de você ter a percepção, a sensibilidade de que um irmão seu não está vindo mais, de você dizer: meu Deus, os meus irmãos não vêm e eu nem me preocupo com eles, eu nem sei o que está acontecendo, eu nem sequer me importo se nunca mais voltar, não é problema meu. É esse microfone? É? Quer trocar? Ah, que chique. Você não se preocupe de eu falar assim, no sentido de: ai, pastor, tem que falar disso agora. Não, eu estou falando para mim. Alguém olha para mim e diz assim: isso é problema do líder. Se o líder não faz, a igreja não faz. E eu estou pedindo a Deus: Senhor, abra os meus olhos, me faça enxergar a necessidade do outro, me faça ver, não apenas ligar por ligar, ou então querer fazer um movimento na igreja, não, mas a sensibilidade, aquela pessoa está precisando de ajuda agora. Senhor, me leva até essa pessoa. Aqui tem um outro, esse então foi queimado, tá, Santina? Agora fica certo. Eu acho que é esse que eu li esses dias, que ele foi queimado tão cruelmente, porque no lugar que eles queimaram ele, não tinha nenhuma técnica de queimar, porque era costume, né? E diz que o dele foi muito sofrimento. Na verdade, eles destroncaram o pescoço dele, foi a última chance que ele teve de falar: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Mas eu quero falar do outro. Alguém já leu, alguém já teve a curiosidade de ler sobre Lutero, pesquisar sobre ele? Eu sei que o Anderson gosta disso, né, Anderson? De ir atrás, de saber da história, o que isso representou para a história, o que isso representou na Igreja Católica, o que isso representou para nós, que hoje nós temos acesso à palavra, o que significa aquelas 95 teses que foram fixadas no castelo, na igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, o que isso trouxe para nós, né? E talvez vocês ouviram falar, alguém acompanhou os 500 anos da Revolução, né, de Lutero, o que isso trouxe para nós? Gente, isso fez uma diferença na história. Sabe aquele texto de Gálatas, quando diz, ele veio na plenitude dos tempos? Martinho Lutero foi um homem que veio para marcar a história da humanidade, veio fazer uma diferença sobrenatural. Uma das teses dele, que é a tese de número 27, vocês já ouviram falar, quando uma moeda caía no fundo da caixa, ou seja, período das indulgências, quando a moeda caía no fundo da caixa, significava que uma pessoa estava saindo do purgatório e indo diretamente para o céu. Você imagina, meu pai faleceu, você tem alguém muito próximo que você conheceu que faleceu, e a igreja diz o seguinte: se você ofertar com R$1.000, a alma do seu pai vai sair do purgatório, ou do Seol, ou do inferno, e ele vai diretamente para o céu. Quem que não pagaria? Poxa vida! Lembre-se que na época, na história, o Papa é o representante de Deus na terra, e o que ele falava é lei, era lei. Nessa época de Lutero, quem era o Papa era Leão X, e ele morreu com 45 anos, segundo alguns historiadores, ele morreu com câncer anal.
com 45 anos naquela ocasião. Uma coisa interessante que vale a pena, não era só o interesse de tirar a alma do purgatório, é porque naquela época a igreja e o Estado trabalhavam juntos e ele patrocinava a guerra do rei da Espanha. Então tem todo um contexto aí por trás que vale a pena conhecer a história. Quem que é Lutero? Quem que é irmão Renato Mariano da Silva? Quem que é Anderson Toste? Hoje eu perguntei no Google, já fizeram isso? Busca lá, quem é Anderson Toste? Aparece um moço lá que não tem nada a ver com ele. Anderson, você tem que postar alguma coisa lá, fala, ó, eu sou o Anderson Toste, né? Tira uma foto, manda lá, o Google reconhece, aí pelo menos... Pergunta lá, quem é fulano de tal? Quem sou eu? O que eu vou deixar na história da humanidade? Que diferença? Se eu morrer hoje... Tem o filme, um filme fantástico. Algumas cenas nós não estamos acostumados, né, conforme eles na época presenciavam mesmo, a queimar vivo. Olha só que coisa linda, vou falar isso porque isso faz uma diferença enorme. Quem imagina que existe uma pessoa chamada Ivone, que mora em Cascavel, no estado do Paraná, Brasil, alguém que mora lá no Japão? Quem é Ivone? Eu não sei, nem sei se existe. Existe, ela está aqui, está sentada do nosso lado. Quem que é esse Martinho Lutero? Ele nasce lá em 1483, ele nasce numa cidadezinha do interior da Alemanha, ele vai para essa cidade que é Wittenberg mais tarde, ele estuda direito, ele tem a oportunidade de... Ele é um cara muito medroso. Você sabe por que ele se dedicou a ser monge franciscano? Porque ele tinha muito medo de morrer. Antigamente, gente, a morte não era assim algo, né, chegar aos 92 como o Garcia, né, chegar aos 105 como o irmão Renato, não era assim, né? O máximo ali era 50, 60, 63, 70, era um negócio tremendo. As crianças, essa história do batismo quando criança, é porque criança que nascia hoje e morria amanhã. A morte infantil era uma coisa absurda, né? Então o Lutero tinha muito medo de morrer, e uma vez ele se machucou, sangrou demais, e o desespero de morrer, ele queria se aproximar de Deus, mas estancado o sangue passou isso, mas um dia ele enfrenta uma tempestade, isso é fantástico, muito relâmpago, trovão, e aí ele faz uma promessa a Santa Ana, dizendo o seguinte, olha, se eu ficar vivo, eu vou ser monge. E ele viveu, foi ser monge, começou a estudar, mas assim que ele faz, todo esse estudo que ele tem, ele vai dar aula de filosofia na Universidade de Wittenberg. Estou contando isso porque de Wittenberg até Roma, sabe quantos quilômetros tem? 1.408 quilômetros. O Papa está lá, ele está aqui. Ele está conhecendo a palavra de Deus ali com os franciscanos, e ele está apaixonado pela palavra. E nós conhecemos a história aqui, Romanos 10:17 diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós conhecemos, nós temos a felicidade de saber que conhecereis a verdade vos libertará, e somente aqueles que tinham acesso à palavra é que tinham a possibilidade de ouvir a palavra e crer na palavra e ser transformado pela palavra. Então ele tem essa possibilidade, essa chance, e aí ele vai a Roma. Quando ele chega em Roma, ele fica
escandalizado. Não é isso que eu estou vendo, porque ali tinha os prostíbulos, ali tinha as indulgências, ali tinha uma riqueza incalculável, e ele presenciando uma miséria, ele presenciando um descaso total. Só que quando eu falo que ele foi a Roma, 1.408 quilômetros, hoje se faz o percurso de ônibus em 12 horas. Um voo comercial de Roma àquele lugar é 1h20. Para aquela época, a questão geográfica, a questão do clima, ele sai em 1510 e ele só volta para a cidade dele em 1512. São 2 anos nesse percurso. E quando ele volta, a revolta é tão grande, que é onde ele desenvolve essas 95 teses, e então ele coloca nessa igreja. E é impressionante, gente, se você ler a tese 92, ele diz assim nessa tese, que mais ou menos assim, ou cai fora, ou deixe de existir, ou não prosperem os profetas que dizem paz, paz, quando não há paz. Ele está baseado no texto de Jeremias. E depois na tese 93, ele diz o seguinte: e que prosperem os profetas que dizem cruz, cruz, não havendo cruz. Ou seja, a cruz já existiu, Jesus já morreu na cruz, hoje ela não existe mais, porque essa cruz foi lá no passado, mas na verdade, na cruz, nós fomos crucificados juntamente com Ele. Por isso que ele diz, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus seja dado glória. Aí, o Papa, lá do outro lado, se incomoda com isso, excomunga o Lutero, e o Lutero é excomungado da Igreja Católica. O Lutero, feliz da vida, casa-se com Catarina de Bora, tem 6 filhos com essa mulher, e ainda junta lá na família 11 órfãos. Morreu com 62 anos de idade, antigamente se falava derrame, um AVC, e teve o privilégio de mostrar para a história que somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus seja dado a glória. Passa-se esses 500 anos, e hoje nós conseguimos ler tranquilamente, observar, ter acesso à palavra, porque alguém se dispôs a... Quem já ouviu? Quem conhece? O hino Castelo Forte ao nosso Deus, ele diz, ainda que temos que perder família, bens, mulher ou a própria vida, por nós Jesus está. Ou seja, esse hino é cantado aí todas as gerações, um hino que Deus deu a ele. Mas por que eu estou resgatando isso? Porque ele nasceu em 1483, num período em que a divulgação da escrita não havia, os livros eram copiados à mão, mas essas 95 teses atingem de uma forma sobrenatural toda a Europa, toda a Inglaterra, toda a França, e o movimento luterano começa de uma forma fantástica, e ele chega a dizer, eu não quero que chame de luteranos, eu quero que chame-se de cristãos, porque não é Lutero, é Cristo. Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque Deus pode usar Sandra, porque Deus pode usar o irmão Renato, porque Deus pode usar a mim, desde que eu diga assim, Deus, onde quiser irei, do jeito que o Senhor programar, eu quero andar, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer diferença na história, para a tua própria glória. Já foram 2, falta um só.
o relógio ali falta 3 minutos. Em 3 minutos eu tenho que falar agora do João Ferreira de Almeida. Alguém já ouviu falar dele? Onde nasceu? Onde morreu? Não? Eu acho que não vai dar tempo de falar isso em 3 minutos. Mas essa tradução que você tem em mãos, você pode pegar lá no início. Essa tradução está escrita, tradução João Ferreira de Almeida. Nasceu em Portugal, teve a chance de pregar na Índia, foi um missionário, e Deus colocou no coração dele traduzir toda a palavra em português. E ele se empenha nisso. Ele é ordenado ao pastor. Uma coisa linda, gente, isso eu tenho que falar que é uma coisa linda. Sabe que ano que deu a conversão dele? Sabe com quantos anos? 14 anos. Ele era católico, ele já estava estudando latim, porque antigamente começava a se estudar latim com 5 anos de idade. Ele já estava estudando, mas aos 14 anos de idade, Deus se manifesta a ele de uma forma sobrenatural, ele tem uma experiência fantástica. E sabe quando Deus coloca no coração dele a tradução da Bíblia para o português? Quando ele tinha apenas 16 anos de idade. E sabe de uma coisa? Ele morre e ele não vê o seu trabalho concluído. Ele consegue traduzir todo o Novo Testamento para o português e ele vai até Ezequiel capítulo 42, versículo 21, ali o Senhor recolhe. E depois um outro dá sequência e termina os livros seguintes após Ezequiel. Por que eu trago isso, queridos? Porque Deus não nos colocou aqui nesse mundo apenas, deixa lá como uma formiguinha, vai morrer uma formiguinha, vai morrer outra, vai morrer outra, vai morrer todo mundo, não. Deus nos colocou como agentes da história, não apenas observador da história. Deus quer nos usar para a honra e glória dEle. É isso que Ele quer. E a minha expectativa é que aqui nesse período, no nosso período em que nós estamos vivendo, eu tenho essa expectativa muito grande de que esta comunidade seja a comunidade onde as pessoas possam ver a manifestação da vida de Cristo. Você quer conhecer uma igreja que não apenas fala de Cristo, mas uma igreja que vive Cristo? Esse é o meu sonho. De pessoas sensíveis, de pessoas amáveis, de pessoas que se importam, de pessoas que realmente se preocupam, de pessoas que realmente abraçam, não por abraçar, mas porque abraçam, porque se amam, porque visitam, porque se amam, porque vão atrás, porque de fato se preocuparam. Quem sabe? Pode? Não dá mais. Então, é bem rapidinho, 9:2. Nós temos que dar graças a Deus pela época que nós vivemos, que nós temos liberdade. Quando meu pai veio para o Paraná, eu tinha 17 anos. E naquela época era tudo mato. Aí ele foi lá num lugar lá, perto de uma... Garcia, usa isso aqui que está sendo gravado. Ele foi lá perto de Marialva, tinha um lugar lá onde tinha uma escola. Ele matriculou eu, meu irmão e a minha tia, que tinha a mesma idade conosco, nós em 3. Quando nós entramos naquela escola, mais ou menos umas 60 crianças, o professor soube que nós éramos evangélicos. E aí ele fazia a reza antes
no encerramento da aula, e ele pedia para a gente sair. Aqueles 3 lá saem. Aí os outros colegas foram saber o porquê que só nós 3 tínhamos que sair fugido. E nós tivemos que falar que nós éramos crente evangélico. Apanhamos de vara de cada um das crianças, em 60 crianças, cada um passou uma vara, e nós corremos, olha, daqui lá quase para Santa Teresa, assim, que era 8 quilômetros para chegar em casa, apanhando de vara. Aí chegamos em casa, tudo falando, pai, não dá para ir mais, sem camisa, que perdeu tudo, eles rasgaram toda a nossa roupa. Ai, que situação. Aí o pai foi lá, conversou com o professor, e o professor chamou todos para não acontecer isso. Mas isso aí serviu para exemplo da gente, né? Como que mudou esse nosso mundo, como Deus deu a liberdade para nós. Se não bastasse, ali perto de Marialva, meu pai estava fazendo um estudo, a cidade se reuniu e foi lá e castigou todos que estavam lá, não podia ter Bíblia. Se os irmãos forem em Astorga, chega lá no centro, tem um monumento lá, onde foi queimado todas as Bíblias. Eles iam de casa em casa, me dá a tua Bíblia, e recolheram todas as Bíblias e queimaram. Isso em 1948. Então, quando, amado, falando isso, e nós hoje que temos a liberdade de ter a Bíblia, e muitos nem meditam na palavra, nós temos que agradecer a Deus por nós vivermos neste mundo agora com esta liberdade, né? Aleluia, glória a Deus. Amém.